Saudações, caros lords e adoráveis ladies, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu quero falar um pouco sobre as minhas tatuagens, né? Por que eu as fiz e quais os significados de cada uma delas. Tá? Eu vou também contar um pouco com vocês como está sendo a minha experiência, assim, como foi a minha experiência no geral com essas tatuagens em pouquíssimos dias, né? Nesses pouquíssimos dias. Tá? A primeira que eu quero falar com vocês é o Nó da Bruxa. Essa é a mais recente, né? Fiz em poucos dias, ainda nem cicatrizou, ainda nem caiu na casquinha e tal. Então, essa daqui eu fiz com o objetivo de proteção contra feitiços, né, demandas e afins. Por quê? Eu estava me sentindo muito fraca, eu estava me sentindo muito debilitada, né, sem forças para nada, eu estava me sentindo triste com a vida, me sentindo, o mundo vai acabar, o mundo já acabou para mim, e coisas assim nesse sentido, né? Eu estava me sentindo como se eu já tivesse partido dessa para melhor e ainda estivesse aqui somente de passagem, né? Somente fazendo um tour pela terra e tudo mais. Sem ver essa alegria da vida, sem ver nada de interessante na vida, né? Sem reparar o trajeto, né, que eu faço todos os dias. Então eu logo vi, né, que algo estava errado. Mudando de casa o tempo todo, não dava certo onde eu estava, não dava certo. E assim, sempre encontrando problema aqui e ali, pessoas inconvenientes aqui e ali, chateação, uma coisa e outra. E assim, eu fui observando que algo não estava certo, tá? Tinha algo errado na minha energia, na minha vibração, e algo que eu precisava correr atrás, né? Comecei a fazer os meus banhos de ervas, né? Comecei até a visitar alguns terreiros, visando ali, quem sabe, entrar na espiritualidade, até porque é uma religião que faz parte dos meus ancestrais. Eu sei, já entrando nesse assunto, eu não sei que as pessoas dessa religião, elas sofrem muito preconceito, né? Porque as pessoas logo imaginam, porque é da religião, então certamente faz macumba para mim, faz isso, faz aquilo, porque isso, porque aquilo, mas não é bem assim, tá? As pessoas confundem muito isso e vamos dizer que alguém que seja da religião, ou tivesse aí o poder de encantar, de feitiçar A ou B. Essa pessoa acha mesmo que essa pessoa da religião vai encantar um zero à esquerda ou uma pessoa feia, assim, não quero usar essa palavra, mas uma pessoa que não tem muitos atributos, se tratando de aparência? Eu acho que é totalmente fora de lógica, né? Eu acho que se a pessoa da religião realmente tiver esse poder de encantar e tudo mais, ela, carinha da esquina, não, ela vai procurar alguém, um artista, né? E não o carinha que mora logo ali, né? Então, assim, eu acho que isso é totalmente sem fundamento, sem sentido, tá? Pelo menos falando por mim, todas as religiões que um dia eu busquei compreender mais, foi sempre no sentido de proteção espiritual e abrimento de caminhos. Porque eu vi ali que os meus caminhos estavam fechados, eu não estava encontrando trabalho, não estava encontrando dinheiro, não estava encontrando prosperidade, não estava encontrando absolutamente nada, nem mesmo paz. Então eu fui lá atrás daquela religião, seja uma religião cristã, ou uma religião espírita, ou uma religião de candomblé, enfim, sempre procurando caminhos, né, materiais, e também ali uma limpeza espiritual, tirar toda aquela energia carregada e negatividade que estava ali sobre a minha vida, né? Então, vem observando tudo isso, eu resolvi tatuar o Nó da Bruxa. Tem aqui um significado, são 4 pontas, né? Água, fogo, terra e ar, os 4 elementos, e o símbolo, o meio representando o terceiro olho, o despertar da consciência, tá? Eu estava com um pouco de conflito em tatuar o Nó da Bruxa, porque eu também tatuei uma fada aqui no meu braço. Eu tatuei a fada no meu braço também. Só que aí, depois de pesquisar, fazer algumas pesquisas, eu descobri que não é que as fadas são inimigas das bruxas. Não tem, não,
Isso foi muito uma coisa criada aí pela fantasia. Na verdade, a diferença é que as bruxas eram pessoas humanas, né, que praticavam ali suas mirongas, suas magias, suas ervas, suas curas, enfim, e as fadas eram seres da floresta, eram seres elementais da floresta, e que muitas vezes as bruxas utilizavam-se dos poderes, da magia desses elementais para fazer os seus feitiços. Muitas vezes até aprisionavam esses elementais, né? Mas tinham outros também que não os aprisionavam, mas pediam ali um pouco da sua magia, faziam ali um acordo com eles, enfim, pediam ajuda, pediam auxílio para eles e eles vinham ali ajudar. Então não é que elas sejam inimigas, mas elas já trabalharam muitas vezes juntas, né? A próxima tatuagem, né, foi o símbolo do sol. O símbolo do sol veio aqui na minha intuição como um símbolo de proteção. Embora o sol também represente brilho, sucesso, prosperidade e tudo mais, é um arquétipo, né, ali que traz essa energia aí de prosperidade. Quando o sol veio para mim, veio com uma intuição assim de proteção também, tá? Porque o sol, ele tem essa magia, né, de proteção também. E, por fim, mas não menos importante, a seta, a flecha, com o símbolo da clave de sol. A clave de sol, ela tem o significado da música, que tem ali toda aquela vibração, toda aquela coisa da música, eu quero muito seguir essa carreira musical, e enfim. Mas a clave de sol também tem outro significado. O significado espiritual da clave de sol está relacionado à busca pela harmonia interior, elevação espiritual e conexão com o divino. Então foram essas motivações assim que me levaram a fazer essas tatuagens, assim, mais no sentido de proteção mesmo. É porque eu estava me sentindo atacada espiritualmente falando, energeticamente falando, eu estava me sentindo sugada, drenada, não é? E um outro sentido, né, que eu trouxe para elas foram o seguinte, foram o meu corte completo e definitivo com o cristianismo, né? Porque eu nasci em religião cristã desde que me lembro, e sempre segui essa religião, muitas vezes forçada e tudo mais, me trouxe diversos prejuízos, né, diversos traumas, como por exemplo, não ir a festas, perder amizades, perder projetos que eu era engajada e acabei perdendo por conta do cristianismo. Sempre tive muito trauma do cristianismo, medo de ir para o inferno, medo de cometer erros e acabar indo parar no lago de fogo e enxofre. Tanto que quando eu fui fazer essas tatuagens, eu passei uma noite inteira chorando, porque ai meu Deus, porque Deus, como Deus vai ver isso, né? Eu vou manchar o meu corpo, vou manchar a minha carne, enfim. Foi assim que eu pensei, mas depois eu disse, não, eu vou fazer, embora eu não queira fazer, e ao mesmo tempo eu queira fazer, eu vou fazer simplesmente porque eu não vou deixar o medo me travar nunca mais. Então foram esses os pensamentos que eu tive. E depois que eu fiz, eu já tive algumas desavenças, né, com alguns familiares sobre isso, claro, porque eles têm a visão deles a respeito da sociedade, né, daquela sociedade fechada, daquela sociedade mais conservadora, e eu não tenho essa visão, né? Eu tenho uma visão mais livre, não que, que eu abranja ali uma liberdade como um todo de coisas que eu não encontro sentido, né? Mas tudo que para mim faz sentido, né? Tudo que para mim faz sentido, eu considero que deve ser feito, que deve ser trabalhado, que deve expandir, tá? E isso sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem olhar para frente, sem olhar para trás, sem olhar para cima, sem olhar para baixo, simplesmente expandir.